Diz assim o Senhor, livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que foi ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dar-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Somente até aqui, irmãos. Altíssimo Deus e Senhor, Deus das nossas vidas, Senhor, Deus do universo, Deus todo-poderoso, Deus que cura, que liberta, que salva, Senhor, Deus que transforma vidas, Deus que nos enche com Teu Espírito Santo. Pai, chegou a hora de nós meditarmos na Tua Palavra e falarmos daquilo que é Teu, Senhor. Então me ajuda agora, Labaxúbia, Licalamanaia, Soribicanda, Lamaicanda, Labalabacheias. Me ajuda, Altíssimo. Revela-te a minha mente, Senhor. Revela-te ao meu coração, Senhor. Oh Deus, fala a Tua igreja, fala a este povo, Senhor, que anseia por ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, de toda a terra, glorifica o Teu nome agora.
para a glória do teu nome, somente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos amados, uma história, obviamente, que você conhece, né? Até o meu neto, o Mateus, conhece, né? E ele fala que Naamã mergulhou na água suja. Água suja. E nós vemos aqui, irmãos, coisas tremendas acontecendo através dessa passagem bíblica, né? Em primeiro lugar, irmãos, nós sabemos, né, que Deus, ele exalta o homem, Deus, ele concede bênçãos, Deus, ele concede poder, e nada neste universo se move sem que o Senhor permita ou sem que o Senhor deixe. A própria palavra de Deus diz aqui que Naamã, né, comandante do exército da Síria, foi usado por Deus, foi usado pelo Senhor para conquistar ali, né, diversas nações e também, né, atacar ali Israel, porque de Israel a Bíblia diz que Naamã levou ali cativa uma menina para servir ali, né, a sua esposa ali na Síria. E a Bíblia diz que Naamã era um herói na sua terra. Era um herói, homem respeitadíssimo. E nós vemos aqui, né, a menina, as expressões da menina falando, olha, quem dera o meu Senhor, né, estivesse ali em Israel e procurasse ali o homem de Deus ali, e ele o curaria. Ou seja, Naamã possivelmente era um homem justo, porque uma escrava, uma menina, né, teve desejos, né, desejos que o seu Senhor, né, fosse abençoado, que o seu Senhor fosse curado, e essa menina foi usada por Deus para ali, né, dizer aquilo que poderia acontecer na vida de Naamã se ele ali procurasse o homem de Deus, né? É interessante também, né, o profeta Eliseu, ele teve assim uma trajetória bastante interessante na Bíblia, né? Ele foi ali, né, seguidor de Elias, e logo após, né, quando Elias foi levado aos céus, ele assumiu ali o ministério profético, né? Já com poder. Eliseu fez diversos milagres, e a Bíblia, em diversos momentos, né, a palavra de Deus em diversos momentos chama Eliseu de homem de Deus, né? Você pode notar, em diversos momentos na palavra do Senhor, Eliseu é chamado de homem de Deus, né? Isso também é importante nós conhecermos, irmãos. Isso é importante também nós meditarmos no porquê que essas coisas todas acontecem, né? Por que em determinados momentos, né, Deus, né, deixa um homem, né, ser chamado de homem de Deus e outros não, embora o poder de Deus se manifeste, né, se manifestou em diversos profetas, mas Deus, ele sempre tratou, né, de forma diferente, né, determinadas pessoas na Bíblia. E eu penso que Eliseu, ele tinha um poder sobrenatural sobre a vida dele, diferente dos outros mesmo, porque diversos profetas profetizaram e profetizaram e profetizaram a pura verdade de Deus, as puras revelações de Deus. Mas Eliseu, ele além de profetizar e além, né, dele falar daquilo que estava na boca de Deus, ele agia com poder, ele fazia milagres. E a fé dele e as palavras de Eliseu foram tão tremendas, tão poderosas, né, que diversos milagres aconteceram através da vida do homem de Deus. Então, né, Deus, ele enviava e proporcionava circunstâncias, né, ali, né, para Eliseu mostrar sim o poder de Deus, além de mostrar ali, né, a palavra profética que sempre se cumpria, né? E você conhece a história, né, irmãos? Naamã, ele foi
né, ele foi motivado então por aquela palavra, por aquela mocinha, por aquela jovem, né, a ir procurar ali o seu rei para dizer aquilo que ela tinha falado, né, pedindo permissão ao rei para que ele fosse até Israel procurar a cura. E aí o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo ali que ele estava enviando Naamã para que ele o curasse. E ali o rei ficou com medo, né, e rasgou as suas vestes, dizendo que ele não era Deus para tirar a vida ou dar a vida para ninguém, né? E Eliseu ficou sabendo, e Eliseu mandou chamar então ali Naamã à sua presença. E Naamã, irmãos, ele tinha uma visão extremamente naturalista do que deveria acontecer ali. Naamã levou diversos presentes ali para ser entregue para Eliseu, prata, ouro, vestes luxuosas, né, acreditando que ele poderia ali, né, comprar a sua bênção ou agradar Eliseu com bens que são naturais, para que ele pudesse ali curar a sua vida, para que ele pudesse ali transformar a sua vida. Embora ele fosse um homem honrado, ele tinha algo sobre a sua vida que o desonrava, né? E aí, irmãos, nós trazemos essa situação para os dias de hoje, porque as pessoas, irmãos, elas estão assim, né, hoje, muito motivadas, vamos dizer assim, a fazer coisas para receber coisas de Deus, né? A praticar determinadas atitudes para que a bênção de Deus venha, né? E Naamã tinha essa visão mesmo, de que, né, se ele oferecesse ali um grande tesouro, né, presentes ali muito valiosos, né, ele poderia alcançar ali a motivação de Eliseu para que ele ali, né, o abençoasse. Mas as coisas que são de Deus não são assim. Um homem de Deus, ele não age assim. Um homem de Deus, ele abençoa porque ele recebeu autoridade para abençoar. Um homem de Deus, ele ministra o poder de Deus, porque o poder de Deus está sobre a vida dele, e esse poder, ele é delegado, ele é entregue a pessoas que necessitam. Independentemente da sua condição social, independentemente da sua condição financeira, independentemente daquilo que a pessoa possa oferecer, né, para receber a sua bênção. Um homem de Deus, ele age instintivamente baseado no Espírito Santo de Deus. Um homem de Deus, ele se move pelo Espírito Santo de Deus. Ele levanta a mão para abençoar, né, direcionada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ele não se motiva por circunstâncias que não seja ali a motivação divina, que não seja ali a orientação do Espírito Santo para que ele possa fazer aquilo que Deus deseja. E o nosso Deus, ele é um Deus que está atento a todas as coisas, né? O nosso Deus é um Deus que ele honra as palavras de quem o honra, conforme ele disse, né? Darei honra a quem me honra, né? Então, irmãos, você tem que se acostumar a abençoar vidas olhando para a necessidade da pessoa e não, né, por aquilo que a pessoa é ou por aquilo que a pessoa possa te oferecer. Esse é um pecado terrível, quando as pessoas se recusam a fazer algo que poderiam fazer, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, porque veem e enxergam determinadas circunstâncias naturais na sua vida. Determinadas circunstâncias que, né, podem motivar um coração enganoso. Se Deus, conforme fez na minha vida, naquele testemunho que eu ouvi, né, abençoando aquele que nem o conhecia, abençoando um pecador porque foi até a presença dele
embora não o conhecesse verdadeiramente, para pedir e clamar por algo, se o Senhor, na sua infinita misericórdia, né, fez algo para que aquela pessoa fosse abençoada, quem somos nós para julgarmos determinada atitude e julgarmos um coração sedento às vezes, né? E que não compreende ainda o mundo espiritual e que não compreende ainda aquilo que está ao seu redor, como este homem, como Naamã, que não compreendia como o coração de Deus se movia, né? Que não compreendia, né, que o nosso Deus é um Deus verdadeiro e todos os outros, né, se prostram perante o nosso Deus. Tudo se prostra perante o nosso Deus, né? E Naamã, ele não compreendia isso porque ele ainda não tinha tido uma grande e maravilhosa experiência com Deus, né? Uma grande e maravilhosa experiência com Deus. E olha, irmãos, eu vou dizer para você, o crente que não tem experiência com Deus irá para o inferno. O crente que não tem experiência com Deus não tem fé. Fraqueja na sua fé. O crente que não tem experiência com Deus não consegue conhecer Deus. Não conhece o coração dele. Não conhece o coração do Senhor, né? Quando o Senhor deseja algo na nossa vida, quando o Senhor ordena algo na nossa vida para nós fazermos, a pessoa, ela começa a tentar justificar o não porque eu não faço, o não porque não acontece, o não, né, porque não dá, e se esquecem de que o coração de Deus se move para nos abençoar, e para que nós sejamos abençoados, nós precisamos ter experiências com Ele. Então Ele deseja que nós estejamos o quê? Cada vez mais nos aproximando dEle para nos dar experiências. Quem não tem experiências com Deus não consegue ouvir a voz de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, irmãos, ela ecoa na nossa alma. A voz de Deus, ela fala ao nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que você, né, já ouviu a voz de Deus, né, dizendo para você o que você tem que mudar. Eu tenho certeza que você já ouviu isso de Deus. E você sabe o que você tem que mudar na sua vida. E você sabe, né, o que você tem que transformar na sua vida. Eu tenho certeza que Deus falou isso para você e talvez você queira. Fique tentando, não, Deus não fala comigo, Deus não fala... Porque você quer respostas, né? E Deus, Ele primeiro te falou algo que você não fez, né? Que expectativa talvez Deus tenha em te falar algo novo, né? Se você não fez aquilo que Ele já te falou. Se você não fez aquilo que Ele já te falou. Eu fui chefe de muitas pessoas, de centenas de pessoas durante a minha jornada profissional. E ai daquele que não obedecesse uma ordem minha. E ai daquele que não fizesse aquilo que eu mandasse. Né? O destino era certo. Depois do alerta. Rua. Né? Não dava certo. Rebeldia. Né? Ninguém precisa aceitar que a desobediência é rebeldia. E o nosso Deus, irmãos, olha agora, né? Imagine como Deus age em relação a uma desobediência. Quem aceita a desobediência de um filho, qualquer que seja a instrução ou a ordem,
né? Como Deus agiria naquele, né, que ouve a voz dele e despreza, e fica dando desculpas e desculpas e desculpas e desculpas, ao invés de pedir ajuda para executar a mudança que é necessária, a pessoa fica dando desculpa, desculpa, desculpa e desculpa e desculpa, quando na verdade deveria estar buscando Deus e pedindo ajuda para que houvesse a mudança necessária. Quantas pessoas são teimosas, irmãos? São teimosas e se apegam no amor de Deus para achar que toda atitude de desobediência não terá um reflexo do Senhor na sua vida. E eu diria para você que algumas vezes a desobediência faz parar a vida da pessoa. A vida para. Né? A pessoa não vai para frente, né? E provavelmente dá uns passos para trás, porque simplesmente está se negando a fazer algo que Deus já revelou e falou que deveria acontecer na vida da pessoa. Nós vemos a circunstância de Naamã, que não conhecia Deus, não tinha experiência com Deus, então agia de forma estabanada, e Eliseu, quando nem o recebeu, ele era um homem honrado, e Eliseu não se importou com isso e mandou ali o seu servo para falar para ele: olha, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, né? Se lava 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar limpo e você vai ser curado. Ele falou, né? As feridas serão curadas e você vai ficar limpo, a sua pele ficará limpa. E Naamã se revoltou por uma instrução de Deus, né? Por uma instrução do homem de Deus, achando que aquilo era um absurdo, né? Porque o Rio Jordão era um rio, né, extremamente pior do que os rios, né, que ali percorriam a cidade de Damasco, na região que ele morava, né? Se revoltou, né, por aquele homem não ter honrado, por aquele homem dar uma instrução que supostamente para ele era uma maluquice. Uma maluquice. Uma maluquice. E nós, sabe, todos os detalhes daquilo que nós recebemos de orientação de Deus, e a grande orientação de Deus para as nossas vidas está na Bíblia, né? Aquele que não lê a Bíblia, né, primeiro não sabe o que Deus tem para a vida dela. Aquele que não medita na palavra do Senhor não consegue entender a Bíblia. Né? Aquele que não tem prazer em orar, né, não tem como, né, ouvir a voz de Deus, não tem como ter, né, as suas petições atendidas, porque, né, simplesmente as petições não acontecem. Quantas coisas simples Deus deixou de orientação para nós, e quantas coisas estão sendo desprezadas pelas pessoas nos dias de hoje. 3 orientações básicas que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou, né? Vigiar e orar e se santificar. Quantas dessas coisas estão sendo rejeitadas pelas pessoas, né? Estão sendo ali desprezadas pelas pessoas, e aí a vida da pessoa não avança, sabe? Você que está aqui na igreja hoje, você já é um vencedor, né? Porque chuva e frio, né? Você que está aqui na igreja hoje, né? Não perca de vista você cada vez mais buscar Deus, para você cada vez mais ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Não perca de vista isso, sabe? De você ser preenchido por Deus,
de deixar o Espírito Santo de Deus te inundar, para você sentir alegria nas coisas santas, para você sentir alegria em tudo que você faz para Deus. Sinta alegria em tudo que você faz para Deus. Sinta alegria em realizar coisas para Deus. Sinta alegria, irmãos, alegria, 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 né? De você estar servindo a um Deus, né? Que te ama, te orienta e te protege e te guarda desse mundo tenebroso. Quantas coisas Deus faz na nossa vida, né? E quantas coisas nós deixamos de fazer para Deus nesta vida, né? Quantas coisas. Quando escrevo uma palavra pastoral e você viu ali, né, a grande bênção, né, que Deus nos proporcionou em relação a isso, eu sinto alegria. Eu sinto alegria. Quando eu gravo uma palavra pastoral em vídeo e eu termino, edito e mando para o YouTube, eu sinto alegria. Eu sinto alegria, irmãos. Né? Quando nós realizamos a reunião de oração na terça-feira em casa e termina a reunião de oração, eu sinto alegria. Alegria, alegria de poder ter feito algo para Deus, de poder ter feito algo, né, para que Deus pudesse ser conhecido, para que Deus pudesse ali, né, abençoar, para que Deus pudesse ali transformar vidas, né? Eu me sinto agradecido, né? Tudo que nós fazemos para Deus, nós devemos nos alegrar, porque as coisas são de Deus, né? Nós fazemos tão poucas coisas para Deus, e das poucas coisas que nós fazemos, se ainda assim forem pesadas, ou se nós fizermos por obrigação, né, o que nós estamos oferecendo para Deus? Caim foi rejeitado, embora fazendo. Caim fez, mas foi rejeitado, porque fez errado. Fez por obrigação. Caim foi rejeitado, porque fazia, né, um coração duro. Fazia, né, por fazer, sem compreender ali, né, o objetivo de Deus, quando desejava ali os sacrifícios, né, quando desejava ali as ofertas entregues a eles, né. Então, irmãos, sabe, vamos transformar a nossa vida ao ponto, né, de nós verdadeiramente sermos aqueles que Deus planejou e que Deus deseja, né? Que Deus olhe para você, sabe, né? E sinta alegria com o que você está fazendo ou com as suas atitudes, e sinta alegria, né, em você, né, ser filho dele, independentemente das nossas fraquezas, dos nossos erros, né, que naquilo que você faz, Deus se agrade de você. E a gente olha às vezes, né, irmãos, a gente olha tudo aquilo que está ao nosso redor, e quantas coisas, sabe, a gente medita e olha para trás, tudo aquilo que nós já fizemos, tudo aquilo que Deus já nos proporcionou, com esforço às vezes, com temor às vezes, né? Não dá para a gente não, né, agradecer a Deus por coisas que, né, através de um esforço, né, do nosso coração aconteceu,
E uma dessas coisas, né, que eu louvo e agradeço a Deus e falo, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, são os meus filhos. Eu olho para os meus filhos hoje e digo, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena levá-los para a igreja, pequenininhos. Valeu a pena, né, levá-los, né, e sair da igreja às vezes meia-noite e eles lá com a gente, conosco. Né? Valeu a pena nós irmos ministrar vidas e eles acompanhando a gente pequenininhos, né? Acompanhando tudo aquilo que acontecia. Valeu a pena. Valeu a pena, sabe? Nós estarmos na presença de Deus e tivermos, né, e ter sido rígidos em relação às coisas que são de Deus, né? Rígidos em relação, né, ao temor de Deus, rígidos em relação à postura, né, que um homem de Deus, que um servo de Deus, que uma pessoa de Deus devesse ter. Valeu a pena, porque o resultado aparece, porque o resultado vem, porque o resultado você vê, e você depois, quando ver, você vai sentir alegria. Você vai sentir alegria, porque tudo aquilo que você ensinou, porque tudo aquilo que você exortou, porque tudo aquilo que você repreendeu, chegou no coração. Chegou no coração. Para vocês verem, irmãos, sabe, que as coisas são de Deus, elas acontecem. Acontecem. Elas acontecem. E quantas vezes, né, a gente tem que olhar para trás para a gente compreender e entender a causa da bênção. Para a gente compreender e entender, né, a motivação de Deus, como as coisas aconteceram, como Deus foi motivado a abençoar, como Deus foi motivado a fazer. Né? A gente olha para trás e vê o esforço, e na frente a gente vê a recompensa. Talvez em algumas coisas na sua vida você ainda esteja vivendo o esforço. Você ainda esteja vivendo o esforço. Mas a recompensa de Deus vem no tempo que o Senhor determinar e ordenar. No tempo que o Senhor ali achar que é o tempo devido, né? O esforço, seu esforço, terá recompensa. Conforme diz a palavra do Senhor, enxuga as lágrimas do teu rosto, né? Porque haverá recompensa para as obras das tuas mãos. Porque haverá recompensa para as obras das tuas mãos. Então, irmãos, vale a pena honrar Deus, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena, né, zelar para que as coisas são de Deus aconteçam ao seu redor, na sua vida, em tudo aquilo que você tem autoridade. Vale a pena, irmãos, você, né, ser duro, né, não ser uma pessoa violenta, mas duro em relação àquilo que você pratica, né? E aí, irmãos, Naamã mais uma vez foi convencido pelos seus servos para fazer aquilo que o homem de Deus falava. Primeiro a menina convenceu, né, Naamã a ir procurar o profeta de Deus. Depois os servos de Naamã convenceram Naamã a fazer aquilo que Eliseu estava mandando: mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E aí, irmãos, eu não consigo desvincular
esse texto bíblico de um milagre que Jesus fez. De um milagre que Jesus fez. Jesus estava caminhando e aí ele viu um cego na rua. E aí os seus discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele tivesse essa doença? E Jesus falou: nenhum dos dois. Tudo isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. E ali, sem que houvesse nenhum pedido daquele homem cego, Jesus cuspiu no chão, fez ali uma massa, né, com a terra, e passou nos 2 olhos daquele cego e falou para ele assim: agora você vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos, porque você vai ficar curado. E aí, irmãos, é algo assim. Jesus fez isso, sendo que ele nunca precisou fazer isso, ou nunca quis fazer isso, melhor dizendo. As curas eram instantâneas. As curas eram ali, as libertações eram instantâneas. Pela vontade de Deus, pela ordem de Jesus, as curas aconteciam. E desta vez ele falou assim: olha, vai até o tanque de Siloé e lava os seus olhos, e você vai ficar curado. Né? E, irmãos, ele era cego. Ele era cego. Como é que ele ia andar até o tanque de Siloé? Qualquer que fosse a distância. E não era perto, irmãos, da onde Jesus está. Possivelmente aquele cego dependeu da ajuda de alguém para que ele fosse curado. Se ele não fosse lavar os seus olhos no tanque de Siloé, o que teria acontecido, irmãos? Se Naamã não desse os 7 mergulhos no Jordão, o que teria acontecido com ele? O que teria acontecido com essas 2 figuras bíblicas que nos ensinam tantas coisas? Quantas coisas talvez não aconteçam na sua vida porque você não está fazendo aquilo que Deus manda? Quantas coisas estão sendo impedidas de acontecer na sua vida porque você não dá um passo para fazer aquilo que Deus manda? São coisas assim que não acontecem diariamente na nossa vida e não acontecem, né, com todos. Aí talvez você fale assim: mas Deus abençoou tanto fulano, Deus abençoou tanto ciclano, Deus fez tanta coisa na vida do fulano e eu aqui. Deus age diferente, irmãos. A justiça de Deus é a mesma. A justiça de Deus é a mesma, mas Deus age de forma diferente nas nossas vidas, para nós alcançarmos o objetivo que Deus tem para nós, né? Conforme eu estava conversando com a irmã Neide, já falei, né? Eu falei assim: Deus é tão justo, Deus é tão maravilhoso, Deus, Ele é tão sim, santo, né? Quando ele pede o dízimo para nós, né, ele pede o mesmo valor para todo mundo, né? Ele pede o mesmo valor para todo mundo, né? Não pede valor diferente. Você aí dá tanto, você aí dá... Não, ele pede o mesmo valor, 10%. Porque ele é justo, porque ele é fiel. E a justiça dele, irmãos, acompanha a Deus em tudo. Deus jamais vai requerer de você coisas que você não possa fazer. Deus jamais vai requerer de você algo que não seja para que você seja abençoado como o outro. Por causa da justiça e da santidade de Deus, Deus quer te abençoar igual. Deus quer te abençoar igual de forma diferente.
né? Mas Deus quer te abençoar. Deus quer realizar sobre a sua vida tudo o que Ele prometeu na sua palavra. Todas as promessas de Deus são para você, são para nós. E nós devemos vivê-la de forma intensa. Principalmente as coisas são espirituais, que as pessoas não dão valor. As pessoas não dão valor em viver as coisas que Deus prometeu de forma tão intensa. Mas as pessoas, elas valorizam muito mais aquilo que elas podem ver e podem satisfazer o seu ego e as suas necessidades do que as questões espirituais, que satisfazem necessidades extremas que as pessoas acham que não têm. Necessidades grandes nossas, que as pessoas acham que não têm. Nós, sabe, irmãos, se você olhar para a sua vida, talvez você encontre, durante toda a sua trajetória até hoje, talvez você encontre coisas duras e difíceis que você enfrentou ou está enfrentando. Talvez você tenha coisas na sua vida que você gostaria que fossem diferentes e que não estão sendo diferentes. Mas compreenda e entenda que o nosso Deus cuida de você, mesmo vivendo as coisas são diferentes, ou mesmo você vivendo as coisas difíceis e as lutas que você está vivendo. Compreenda e entenda que Deus está cuidando de você, e que tem lutas e tem histórias que você vai viver e Deus não vai mudar. Mas você estará com Ele. E Ele estará cuidando de você e cuidando de todos os detalhes desses momentos difíceis de lutas, né? Porque a presença dEle nos basta. A presença dEle nos basta. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos conforta, Ele nos alegra, Ele nos põe de pé, né? Ele, né, faz coisas muito maiores do que nós às vezes vemos com os nossos olhos. Bom, Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão, foi curado, e ele disse palavras, voltou para Eliseu, né, e disse palavras tremendas, dizendo: olha, agora eu sei que nenhuma terra tem um Deus como a terra de Israel tem. E Naamã insistiu que Eliseu recebesse os presentes, né? Foram poucos presentes, né, irmãos? 40 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Isso, irmãos? É? E Eliseu falou: não, pode levar de volta. Depois Geazi, né, o servo de Eliseu, tentou enganar ali, foi atrás lá de Naamã e falou que Eliseu tinha pedido, né, que ele entregasse ali os presentes para ele. E aí Eliseu obviamente sabia tudo que estava acontecendo, falou para Geazi: a lepra dele agora está sobre você. Então, irmãos, sabe, por mais que os tesouros deste mundo nos tentam seduzir, muito mais vale a gente fazer as coisas que são de Deus sem interesse, para que as coisas que são de Deus continuem firmes na nossa vida, né?
continue firmes na nossa vida. Tem algo assim, irmãos, tem algo assim que às vezes eu olho para a minha vida e eu nunca recebi salário da igreja, nenhuma igreja, né? Nunca recebi salário, nunca cobrei combustível, nada disso. E eu penso, irmãos, que isso é uma necessidade minha. Essa é uma necessidade minha para eu compreender e entender que realmente eu faço as coisas para Deus por amor. Eu não, obviamente que é bíblico, né? Não tem nada demais um pastor receber o sustento da igreja. Não tem nada demais o pastor receber o salário da igreja, receber ali moradia. Mas, para mim, é muito importante eu me avaliar e compreender que eu não faço as coisas por interesse. Não existe uma motivação, né, para eu servir a Deus que não seja o amor a Deus. Isso é importante para mim, para eu não ter dúvidas disso, né? Para em determinado momento eu pensar assim, poxa, será que se eu não recebesse ali, né, tantos R$1.000, eu estaria fazendo a obra de Deus? Será que se eu não recebesse isso, eu estaria fazendo a obra de Deus? Né? E a resposta para mim hoje é, independentemente de qualquer coisa, eu estou fazendo a obra de Deus. Então, irmão, sabe, que você sabe, olhe para a sua vida e você sabe, sempre esteja, sabe, se confrontando contra você mesmo, que você esteja sempre avaliando a qualidade da sua vida espiritual, que você esteja sempre olhando, né, para a sua vida espiritual e buscando aperfeiçoamento, buscando ser verdadeiro para Deus, buscando ali, sabe, entregar a Deus a verdade do seu coração, buscando, né, a verdade do Altíssimo Deus, para que você realmente compreenda se você ama ou não a Deus verdadeiramente, né? Que nesta manhã, sabe, nesta manhã o Espírito Santo de Deus te encha de tal forma, né, que você deseje mais e mais e mais e mais o Senhor. Quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, mais nós queremos Deus, mais nós desejamos Deus, mais nós buscamos Deus, e mais aperfeiçoado nós somos na presença de Deus. Nunca se esqueça, irmãos, a gente tem que sempre lembrar determinadas coisas. Nunca se esqueça aquilo que Jesus falou, que o caminho é estreito e a porta é estreita, e uma palavra difícil de se ouvir, por isso as pessoas não dão bola quando Jesus falou, poucas são as pessoas que entram pela porta. Poucas são as pessoas que serão salvas. Poucas são as pessoas que entram por este caminho. E Jesus, ele falou várias coisas, as parábolas das 10 virgens, né? A parábola ali, né, de quando, né, o Senhor se encontrou com ali os seus supostos servos, e eles disseram, Senhor, mas nós curamos em teu nome, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, Senhor, tu andavas na nossa rua. E Jesus falou, não conheço vocês, não sei quem vocês são. Então, sabe, a qualidade espiritual tem que ser medida por nós a todo instante, a todo momento. Para que você não perca a salvação, para que você, no dia derradeiro da sua vida, no dia da sua morte, você não se surpreenda, ou para que no dia do arrebatamento da igreja,
você não venha na igreja. Né? Dia do arrebatamento da igreja não é dia de vir na igreja, de vir na igreja. É dia de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus nas nuvens. Quem vier à igreja no dia do arrebatamento da igreja é para chorar, para se lamentar. E quantas pessoas virão desesperadas à igreja, procurando se consertar, e já será tarde, né, irmãos? Vamos orar agora, irmãos, em nome de Jesus, buscar ao Senhor. Que você fale com o teu Deus. Que você apresente aí ao teu Deus a tua vida. E que o Senhor te ajude, né? Que o Senhor, sabe, coloque o poder dele sobre você e te convença. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, buscamos a Ti e oramos a Ti, Senhor. Buscamos o Teu poder e a Tua graça. Buscamos, Senhor, de toda a terra, Pai, mais uma vez a Tua unção poderosa, Altíssimo Deus. Buscamos, Senhor, Pai, o Teu poder sobre estas vidas que aqui estão, Senhor. Buscamos o Teu óleo precioso, Labicanda Labassúbia, Ricalamanaya, Surianda, Rebicanda Labidcha, Rebicanda Lamicondo, Robicanda Lamahaias. Buscamos, Senhor da glória, Pai, o poder que transcende todo entendimento, Senhor. Buscamos, Senhor, de toda a terra, Pai, a alegria, Senhor, que vem do alto, que vem de Ti, Senhor. Buscamos, Senhor da glória, Pai, o Teu poder, que transforma os corações, transforma as mentes, transforma as vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a Tua igreja. Eu abençoo estas vidas mais uma vez, Senhor. Eu abençoo, Senhor, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, com a graça, Senhor, que vem do alto, com a graça que vem de Ti, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome através destas vidas, Senhor. Usa estas vidas para falarem do Teu amor para as pessoas que estão necessitadas, Senhor. Usa estas vidas, Senhor, para revelar, Senhor, Pai, ó Deus, as pequenas coisas que devem ser feitas, Senhor, para que, Senhor, de toda a terra, Pai, as pessoas sejam libertas e curadas, Senhor. As pessoas sejam libertas e curadas por Ti, Altíssimo Deus. Usa estas vidas, Senhor, Pai, para romper as cadeias e quebrar os grilhões, Senhor. Usa estas vidas, Senhor. Usa com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu te peço que a Tua unção seja derramada, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado.